Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre alguns recados que saíram na imprensa aqui para o Alexandre de Moraes. Olha só esse recado muito curioso aqui do Lauro Jardim, né? De novo, Lauro Jardim, vocês sabem, é porta-voz de uma parte ali da elite aristocrática socialista de Brasília. E aí ele está falando aqui, ó, Suprema pressa de Moraes ao pedir a pauta para julgamento de Bolsonaro. Não porque temos que julgar Bolsonaro já e não sei o que lá. Eu já expliquei para vocês que o Alexandre de Moraes sabe muito bem que isso é uma corrida contra o tempo. Ele tem que julgar Bolsonaro rápido, então ele não vai conseguir julgar Bolsonaro, né? Só que isso aqui é alguém mandando um recado para ele. Ô Moraes, vamos com calma, cara, vamos com calma, porque tá piorando a situação. Ninguém aqui quer tomar Magnitsky, não. A coisa pode ficar ruim aqui no STF, né? Alguém, eu imagino, os colegas dele do STF mandando um recado para ele. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Diego Morsa, Peter Fale os apelidos com mais emoção e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha o recado que o Lauro Jardim está dando aqui para o Alexandre de Moraes. É lógico, não é o Lauro Jardim, né? O pessoal sabe que é os outros ministros ali da corte falando para o Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes levou menos de 24 horas após a apresentação das alegações finais das defesas dos réus para pedir que o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, paute o julgamento da ação que apura a tentativa de golpe liderada por Bolsonaro e mais 7 aliados, marcado para o dia 2 de setembro. O ministro, no entanto, ainda não fez o mesmo com o caso Marielle Franco. O Marielle Franco também já foi apresentado as alegações finais e até agora está lá parado lá no STF, esperando alguma coisa. Aqui, ó, cuja instrução criminal acabou há cerca de 2 meses e ainda não foi marcado o julgamento. Também está na fila de julgamento a ação contra a cúpula da PM do DF acusada de omissão dos atos do 8 de janeiro. Já está prontinho para ir a julgamento, no entanto, não fizeram isso. Está falando, pô, Moraes está ficando inconsistente, está muito rápido esse julgamento do Bolsonaro, né? O objetivo disso todo mundo sabe qual que é. Primeira coisa, eles querem condenar o Bolsonaro antes das eleições do ano que vem. Por um motivo muito simples, porque eles sabem que o Bolsonaro, mesmo não sendo candidato, mesmo que ele continue inelegível, ele estando solto, ele vai fazer o candidato dele, vai ganhar, o candidato dele vai ganhar a eleição. Eles não querem isso, eles querem PSDB, querem PSD, PSDB, não querem o candidato do Bolsonaro, seja lá quem for o candidato do Bolsonaro. Então, ou seja, eles querem prender o Bolsonaro por isso. E mais do que isso, eles sabem que como o Lula não vai conseguir se reeleger, a tendência é que, bom, ano que vem é ano de eleição, vai ser muito difícil fazer qualquer coisa. Depois que ganhar alguém da direita, vai ser muito difícil também condenar Bolsonaro. A coisa toda já ficou muito do passado. Então eles querem condenar Bolsonaro por quê? Porque eles ficaram 4 anos chamando o Bolsonaro de golpista. Então se agora não tem um golpe do Bolsonaro, pô, ficaram com cara de taxa, eles têm que achar um golpe do Bolsonaro, estão inventando um golpe do Bolsonaro aí com esse projeto. É a ideia deles nesse processo todo, né? Mas o que está acontecendo agora, como eu falei para vocês, isso tudo era meio que certo que iria acontecer esse ano, que Bolsonaro ia ser preso, ia ser condenado, ia ser preso. Apesar do Bolsonaro não ter nenhuma culpa, de não ter nenhuma lógica esse processo todo penal contra ele, o interesse do pessoal do STF era muito grande de prender ele, o pessoal da elite aristocrática socialista de Brasília prender ele, e os ministros todos estavam muito animados, porque o Alexandre de Moraes está fazendo merda, já tinha crítica, tá? Já tinha gente criticando o Alexandre de Moraes antes, dizendo que ele estava deixando muito rabo por aí, muita ponta solta, fazendo muita coisa errada. Mas como eles pensavam assim, o que vai dar isso? Não vai dar nada, né? Porque se alguém entrar na justiça contra a gente vai dizer que nós estamos certos e não vai dar nada nisso. Aí depois que terminar o julgamento do Bolsonaro, que a gente disser que ele é culpado e coisa e tal, aí a gente ajeita as coisas, já matamos ele politicamente e coisa e tal, e pronto, e aí a gente resolve isso depois de outra forma. Então isso é a ideia deles antes. Só que agora, com a pressão do Trump, a coisa ficou mais premente, porque agora já viram que pode dar merda para um monte de gente. O Alexandre de Moraes já deu merda, vai dar mais merda ainda, né? E outras pessoas também podem dar merda, outros juízes da primeira turma podem dar merda. Então, o pessoal está preocupado com essa pressa do Alexandre de Moraes, eles não estão querendo mais um julgamento tão rápido. Quer ver outro recado? Através do Matheus Leitão. Olha o recado do Matheus Leitão. A decisão que pode incendiar o 7 de setembro deste ano. A decisão do ministro Cristiano Zanin de marcar o julgamento da trama golpista para os dias 2 a 12 de setembro promete gerar atos maiores da independência deste ano.
Lembra, por que marcaram de 2 a 12 de setembro? Porque mesmo que algum ministro peça vista, essa é a estratégia lá do Alexandre de Moraes, se algum ministro pedir vista, como o ministro tem que devolver em 90 dias, ainda daria em meados de dezembro, ainda daria tempo de terminar a votação ainda esse ano, não chegar no que vem. A visão deles é, se chegar no que vem, não vai a lugar nenhum, eles não conseguem mais, porque a pressão política vai ficar muito forte por conta da eleição, eles não conseguem mais fazer isso. Então, eles querem prender o Bolsonaro esse ano, eles querem condenar o Bolsonaro esse ano a qualquer custo. Então, a ideia deles é fazer, espremer no início de setembro para fazer essa, mesmo com um pedido de vista, ficar esticado até dezembro, e aí, eu já falei, eu acho que isso é uma besteira, porque apesar do pedido de vista ter 90 dias, outro ministro pode pedir vista em seguida, então assim, pode ser jogado para o ano que vem do mesmo jeito. Se os ministros da primeira turma não estiverem confortáveis de condenar o Bolsonaro, isso vai ser jogado para frente. Então, o que eles estão querendo dizer aqui é o mesmo recado que foi dado por Alexandre de Moraes na questão da prisão do Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes determinou. Ele está segurando a coisa, não mandou para a primeira turma para votar ainda. Por quê? Porque os ministros não querem votar isso. Eles sabem que se votar, eles entram na Magnitsky, então eles não querem votar isso. Agora, se eles não querem votar isso, eles vão votar na condenação do Bolsonaro? Também não, eles querem dar tempo para uma composição política, para o Congresso aprovar alguma coisa, aprovar anistia, fazer alguma coisa e acabar com essa coisa. O pessoal já viu que perdeu essa história, mas o Alexandre de Moraes continua dobrando a aposta. Então, o Zanin ter aceitado essa data aqui é uma indicação de que já estava combinado com o Moraes, esse prazo mesmo para o julgamento, mas ficou em cima do 7 de setembro. O início do julgamento já vai ser antes do 7 de setembro, no dia 2 e 3, mas o julgamento em si depois do 7 de setembro. Isso provavelmente vai gerar manifestações muito grandes no 7 de setembro. Ou seja, tudo isso daqui é recado do pessoal do STF para o Alexandre de Moraes. Vai com calma, cara, vai com calma, para com essa coisa. Isso tá indo demais, vai acabar dando mais sanção pra gente. Ou seja, tá todo mundo preocupado com a ejaculação precoce do Alexandre de Moraes, né? Calma, Xandão, vai com calma, vai devagar. Esse negócio não é corrida contra o tempo. Na verdade, na cabeça do Xandão né? Mas não deveria ser. Cuidado com a ejaculação precoce. Só que o problema desse pessoal, eu entendo o problema deles, o problema é que o Alexandre de Moraes, ele não tá nem aí, porque ele já foi sancionado, ele já tá na merda. Ele quer arrastar todo mundo junto mesmo, ele quer que a coisa dê merda. Ou o pessoal do STF vai se levantar e vai acabar com essa brincadeira do Alexandre de Moraes, ou ele vai botar o STF inteiro dentro da Lei Magnitsky sem nenhuma dúvida, porque para ele não faz diferença, né? Ele quer sacanear todo mundo, né? Aqui, outra coisa curiosa é essa fala aqui do André Marsiglia. A minha análise sobre o possível pedido de vista do Fux foi citada pela CNN. Não vejo vantagem em eventual pedido, nem para Bolsonaro nem para Fux. O pedido manteria Bolsonaro preso e atrairia atenção excessiva ao ministro. Para Bolsonaro, o mais estratégico parece ser recorrer logo do plenário contra a condenação, que considero certa na primeira turma, uma vez que adiar o caso próximo ano. Ou seja, o Marsiglia acha que o ideal é ter a condenação já, e ele já recorreu ao plenário, porque na primeira turma ele vai ser condenado. E aí eu tenho algumas discordâncias com isso. Primeiro que, até pouco tempo atrás eu concordava que na primeira turma ele estaria condenado. Só tem ministro ali que quer condenar Bolsonaro. Tirando o Fux, que já saiu fora, os outros todos querem muito condenar Bolsonaro. Mas a impressão que eu tenho é que as coisas mudaram. Eu já não sei se é tão certo isso não. E mais do que isso, tem um outro fator nessa história, é que, do ponto de vista jurídico, ele está corretíssimo. Do ponto de vista político, é que não necessariamente. Por quê? Porque se adiar mais essa coisa, as sanções que vão batendo no Alexandre de Moraes vão piorando. Lembra que a Lei Magnitsky ela vai piorando no tempo. Então vai dar mais medo nos ministros de entrar nessa roubada junto com o Alexandre de Moraes condenando o Bolsonaro. Então quanto mais tempo a gente ganhar, melhor nesse aspecto. E segundo, ele está dizendo que o ideal seria jogar para o plenário. Você acha que vai ter um resultado diferente no plenário? O plenário, ok, pode ser que fique 8-3, mas condena Bolsonaro do mesmo jeito, né? Não vai ter unanimidade nem na primeira turma, nem no plenário, mas é aquele negócio. E aí, mudou o quê, né? Então, eu acho que sim, o atraso ajuda. Concordo com ele que do ponto de vista jurídico não ajuda em nada. Do ponto de vista jurídico não faz diferença nenhuma. Mas do ponto de vista político, de um possível acordão por trás dos panos de aprovar anistia e coisa e tal, de fecharem um negócio para encerrar esse medo que os ministros estão de cair na Magnitsky, isso faz sentido adiar. Por isso que eu acho que pode ser sim que o Fux peça a vista ao processo. Além disso,
esses recados aqui, recados que estão passando para o Alexandre de Moraes. Olha só, a gente está querendo que demore mais essa coisa aí. Vão com calma, não vai com muita força, que pode ser pior no final das contas, né? Outra coisa curiosa, outro recado curioso, foi a questão do boletim de saúde do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, conseguiu licença do Alexandre de Moraes para fazer exames, né, para ver a condição de saúde dele, e divulgaram um boletim com o estado de saúde dele, dizendo que ele tem gastrite, esofagite, e que isso é ruim, a prisão domiciliar dele prejudica. Eu tenho certeza que isso daqui pode ser a maneira que o Alexandre de Moraes encontrou para voltar atrás no caso da prisão domiciliar do Bolsonaro. Lembra que tem esse caso também. O Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar do Bolsonaro sem consultar ninguém. O pessoal no STF ficou puto com isso. Nem o Gilmar Mendes foi consultado. Até o Gilmar Mendes ficou chateado com isso. É lógico, publicamente, todos eles vão dizer que não, que tem apoio, que estão apoiando o Alexandre de Moraes e coisa e tal. Mas o pessoal ficou puto. Por quê? Porque agora eles querem que o Alexandre de Moraes libere o Bolsonaro, tire a prisão domiciliar do Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes não quer. Se o Alexandre de Moraes jogar para votar na primeira turma, o pessoal da primeira turma pode embarcar na Magnitsky mais rápido. Eles querem que o Alexandre de Moraes volte atrás. Então a dica que eles estão fazendo aqui, que eles estão armando aqui, é para o Alexandre de Moraes dizer que, olha só, o Bolsonaro está com questão de saúde, então eu vou vou relaxar a prisão domiciliar dele por conta dessa questão de saúde. É uma maneira do Alexandre de Moraes ter uma justificativa, para não dizer que voltou atrás porque errou, volta atrás porque tem a questão de saúde do Bolsonaro, né? Porque, bom, o Bolsonaro tem problemas de saúde, é verdade, né? Mas aquele negócio, não teve muita mudança nesse meio tempo. Isso aqui tá na cara que é uma maneira que o STF mesmo arrumou, já tem muita gente lá atrás se conversando, batendo papo, ajeitando as coisas, manobrando as coisas lá, justamente para conseguir isso. Primeira coisa, acabar com essa prisão domiciliar do Bolsonaro sem botar isso para votar na primeira turma. Assim o pessoal não se compromete nem de um lado nem do outro. E segundo, jogar o julgamento do Bolsonaro mais para frente para que o pessoal possa fazer um acordo que está sendo negociado. Aí o que vai ter nesse acordo a gente não sabe ainda, mas estão negociando anistia, se vai ser jogar para a primeira instância, vai ser anistia no Congresso, o que vai acontecer, né? O ponto dessa história toda é que o Alexandre de Moraes não quer nada disso. O Alexandre de Moraes está pouco se fudendo pra essa parada. Porque o nome dele já está na Magnitsky, ele quer botar para capar, quer levar todo mundo junto. O pessoal do STF vai ter que enfrentar o Alexandre de Moraes. Aparentemente não tem ninguém lá com coragem para enfrentar o Alexandre de Moraes. O resultado disso vai ser o STF inteiro na Magnitsky e o Brasil todo ferrado completamente, porque não teve um macho lá para falar alto com o Alexandre de Moraes, né? É uma coisa meio preocupante isso realmente. Enfim, tá vendo que eles estão construindo toda uma narrativa aqui para fazer o desfecho. Soltar o Bolsonaro da prisão domiciliar agora, por questão médica, e adiar esse julgamento do Bolsonaro mais para frente para dar tempo de fazer uma composição política e não comprometer ninguém num primeiro momento. Bom, isso é o ideal? Não é o ideal, cara, mas o ideal não tem. O que vai ter é negociação. Qual vai ser a negociação, eu não sei. Vamos torcer para que seja uma negociação justa.